A paz do Senhor Jesus Cristo, a amada igreja de Deus, que Deus os abençoe grandemente a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Amados e queridos, eu quero aqui trazer algo para os irmãos, para que os irmãos venham compreender. Nós vivemos um tempo difícil, onde a mensagem da cruz, a palavra, o evangelho, o propósito de Cristo, aparentemente nós vemos que tem ficado de lado. A essência daquilo que é a salvação eterna. O propósito pelo qual o Filho de Deus sofreu tanto para resgatar aquilo que se havia perdido, que é eu e você, a humanidade. O homem perdeu toda a comunhão. O homem passou a ser um ser pecador após desobedecer a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, foi a queda do homem. Aí os irmãos já sabem que entrou o pecado, pelo pecado da morte, e assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas Cristo, irmão, foi enviado por Deus. O Verbo de Deus, o próprio Deus encarnado na pessoa de Cristo, para salvar, resgatar eu e você para um novo céu e a nova terra. Nós vivemos num mundo de dores, nós vivemos num mundo inconstante, nós vivemos num mundo de guerra. Quantas guerras neste momento, quanta desigualdade neste momento, quantas pessoas sofrendo, irmãos. Às vezes eu vou para o trabalho, eu fico olhando nas ruas, moradores de tudo quanto é jeito deitado nas ruas. Você ajuda alguns, mas não pode ajudar todo mundo. Falta recursos, sofrimento em toda a terra. A violência, a maldade, o homem que mata o homem como se fosse qualquer coisa. Relacionamento destruído, famílias destruídas. Os lares têm sido alvo de tamanha tragédia. O ser humano ele é como o mar, ele é inconstante. Ele é inconstante, o mar é ora maré alta, ora maré baixa. Nós somos como o mar, tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós estamos maus. Isso é por conta da nossa natureza corruptível. Mas Cristo veio para mudar isso. Cristo ele trouxe a redenção no seu sangue. Cristo tem algo preparado para você, para mim, para todo aquele que nele crê. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem que Deus quer que nós pregamos nesta geração dos presentes século 21. Irmãos, mas quantos não estão se importando com isso? Quantos estão nos altares em fornicação e adultério? Quantos estão andando de todo jeito na presença de Deus? Não houve mudança nas suas vidas. Não houve a regeneração. Irmãos, para entrar no novo céu, na nova terra, precisamos ser regenerados. Precisamos ser gerados pela palavra de Deus. E isso só é possível através do arrependimento. É através do arrependimento. Quero ler com vocês, em nome de Jesus Cristo, Mateus 3, versículo 8. Mateus 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8 e 9, está escrito assim: Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumai de vós mesmo, dizendo, temo por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Eu quero ler mais um texto, João capítulo 8. Abra sua Bíblia, João capítulo 8. A partir do versículo 31, está escrito assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Versículo 34, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Irmão, por que o Senhor me leva a ler esse texto? Ele está em paralelo com o capítulo 3 de Mateus, o versículo 9. João Batista estava dizendo para os fariseus. Quem é os fariseus? São aqueles que estão no nosso meio. O espírito de fariseu passa de geração em geração. O espírito dos saduceus, dos doutores da lei, passa de geração em geração. Estão no nosso meio.
Então João Batista, vendo ali que eles não foram ali para se submeter à sua pregação, o homem que foi escolhido por Deus, que foi antes da fundação do mundo, escolhido por Deus, para trazer a mensagem de arrependimento, e ele olha para aqueles homens sabendo que era raça de víbora, que estava matando aquela nação. E neste momento não é diferente. Quantos fariseus, que é raça de víbora, está destruindo muito com seus falsos ensinamentos. É um veneno que está contaminando a vida espiritual de milhões, levando para o inferno. Ele disse raça de víbora, porque a víbora ela morde, é venenosa. Quem vos ensinou vocês a fugir da ira futura? Você sabe por que ele falou aquilo? Porque eles não se submeteram ao ensinamento. Eles não aceitaram o batismo de João. Eles não acreditaram na mensagem de Jesus. Porque eles acreditavam que já eram salvos, que serviam ao Deus vivo, que estava posicionado. Talvez é a mesma coisa você se sente. Talvez você, pelo fato de estar na igreja, proclamar o nome de Jesus Cristo, acredita estar dentro da vontade de Deus. E muitas vezes não é isso que está acontecendo, irmãos. Tem muitas pessoas dentro da casa de Deus que é portador de uma Bíblia, que é portador de um terno, que se veste bem, que diz Senhor, Senhor, não profetizando no teu nome. O Senhor vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, que eu não vos conheço. Mateus capítulo 7, versículo 21. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome fizemos muitas maravilhas. É casa, é sinagoga de Satanás essas pessoas. Pessoas que estão na iniquidade. Então, irmão, não significa que eu professar o nome de Cristo que eu sou salvo. Então, no João capítulo 8, o Senhor diz: para eles, diz, aquele que crê em mim, permaneça na minha palavra, e sereis os meus discípulos. Ou seja, para ser discípulo, tem que viver dentro da palavra. Vivendo dentro da palavra, vai haver uma comunhão, um relacionamento com a palavra. Quando nós estamos orando, nós estamos tendo relacionamento com a palavra. Quando nós estamos lendo, nós estamos tendo relacionamento com Deus. Quando nós estamos ligados nos céus, se desviando de todo o mal, nós estamos tendo um relacionamento. E todo relacionamento ele começa difícil, com timidez. Mas ao passar do tempo, pela intimidade, se está se relacionando, conversando, andando junto, daqui a pouco se torna discípulo. Se torna de casa. E ele se escandaliza. Peraí, nós servimos a Deus. Nós temos um Pai. Como diz tu sereis livre? Jesus estava dizendo, vocês dizem que servem a Deus, mas vocês têm por pai o diabo. João capítulo 1, versículo 44, ele diz isso. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Assim são muitos neste momento. Tem por pai o diabo e não a Deus. Profere o nome de Deus, fala que é servo de Deus, mas as práticas e as obras negam a existência de Deus por intermédio do Espírito Santo na vida desta pessoa. Confessa que conhece a Deus, mas negam com as obras. Tito capítulo 1, versículo 16. Tito capítulo 1, versículo 16. Louvado seja Deus. Tito capítulo 1, o versículo 16. Quero ler para os irmãos aqui. Está escrito assim, Tito capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhece a Deus, mas negam-nos com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovado para toda boa obra. Confessam que conhece a Deus. É exatamente o que aconteceu no versículo 33, nós acabamos de ler. Eles se escandalizam, como diz tu, Jesus? Como diz tu, sereis livres? Porque Jesus está dizendo, vocês estão presos, vocês estão cativos nos pecados de vocês. O Senhor de vocês é o diabo, porque ele é o pai da mentira. É ele que peca desde o princípio, mas Cristo se manifestou para desfazer as obras de Satanás e te dar vitória, irmão. E te dar vitória, irmão. Cristo manifestou a sua glória, venceu, pisou na cabeça de Satanás para te dar a vitória, para te levar para o novo céu e a nova terra. Aleluia, louvado e engrandecido seja Deus. Mas muitos estão neste momento dessa maneira dentro da casa de Deus. Pior, que estão dentro da casa de Deus. Eu muito me maravilho quando o Senhor diz em Gênesis capítulo 3, o versículo 22. Gênesis capítulo 3, o versículo 22. Olha só o que o Senhor fala depois do pecado.
ser concebido. 3:22 está escrito assim de Gênesis: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ponto e vírgula. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come, vive eternamente. Versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Preste bem atenção. Eu quero frisar com você aqui o versículo 23, o versículo 22, a parte B. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O homem ele vivia eternamente porque a árvore da vida que estava no meio do jardim do Éden, Adão e Eva comiam dos frutos, que a Bíblia não relata que tipo de fruto. Então, por comer do fruto, eles tinham a vida eterna. Vivia pela eternidade. A desobediência o tirou, o separou da árvore da vida. Agora, concebido o pecado, preste bem atenção, Éden, você vai entender. Concebido o pecado, tem uma reunião, um juízo ali dentro do jardim do Éden, onde está Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Adão e Eva, e a serpente, Satanás, e certamente todos os anjos. E ali há o decreto, e o homem é lançado fora. E Deus diz assim: ora, para que o homem não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor, com o propósito de proteger Adão e Eva, ele lança fora do jardim, do Éden. Ele permite, ele coloca Adão e Eva, ou filho pródigo, sair da casa do pai, para o mundo, para que o homem não viesse a ser condenado. Pois se ele ficasse dentro do jardim do Éden, sabendo que agora é pecador e que vai morrer, tanto já está morto espiritualmente e que ia morrer e que vai morrer fisicamente, certamente Adão e Eva iam comer da árvore da vida. Comendo da árvore da vida, Deus não podia ter um relacionamento como tinha anteriormente todos os dias no jardim do Éden ao cair da tarde. Por isso, quando Moisés falou: Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. E o Senhor disse: Moisés, o homem não pode ver minha face, porque onde um verá minha face e vai sobreviver. Isso é por causa da santidade de Deus, e o homem é pecador. Então não há um relacionamento como havia antes no Éden, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Por isso Deus o expulsou, para através do sacrifício do seu filho o trouxesse novamente. Mas quando Deus se permitiu sair o filho pródigo, Deus estava protegendo. Tem muitos filhos pródigos neste momento que não estão na presença de Deus. Deus está te protegendo. Sabe por quê? Porque muitos acreditam por estar dentro de casa, na fornicação, mentindo, roubando, adulterando. Só pelo fato de estar na igreja, só pelo fato de ser cantor e pregador, só pelo fato de estar no ciclo de oração, só pelo fato de vestir um terno e uma Bíblia, não significa que é salvo. Mas a pessoa está no pecado, dentro do Éden, igreja. Então Deus, para proteger, porque ama, tira, deixa, permite sair. O filho pródigo: pai, me dá minha parte. O pai não esboçou nenhuma situação. O filho não vá, filho fica em casa, mas o pai simplesmente vendeu e deu a parte dele. Vá. Sabe por quê? Porque Deus sabe do coração. Ele sabe que do nosso coração, do meu e do teu coração, se está convertido a Ele. Se houve uma conversão. Se não houve, Deus vai permitir situações para haver uma conversão. O Senhor vai permitir uma situação para se converter, porque Ele te ama, Ele nos ama e Ele quer levar para a salvação eterna. Então muitos estão saindo da igreja, da congregação Éden, porque se ficar lá vai ficar participando da árvore da vida no pecado. Aleluia. Vai ficar comendo do fruto no pecado. Vai ficar participando da ceia no pecado, no adultério. Está comendo, está tocando no que é santo, está indo para o inferno. Por isso muitos de vós estão fracos e doentes. 1 Coríntios capítulo 11. Sabe por quê? Porque está tocando no fruto sagrado. Está participando daquilo que é santo no pecado. Mas Deus, quando Ele permite alguém sair de uma congregação, é porque Ele quer trabalhar lá fora. Deus não trabalha só dentro, Deus trabalha lá fora. Então se você tem filho ou filha, ou se você que está assistindo esse vídeo está fora da presença de Deus, não se preocupe, Deus está trabalhando na tua vida. Eu estou na rua, Deus está trabalhando na tua vida.
Eu não estou indo mais para a igreja, irmão. Deus está trabalhando na tua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Há um decreto de Deus sobre a tua vida. Está tudo difícil, mas há um decreto de Deus, uma chamada. Deus escolheu. Então essa situação, luta, provação, sem força, sem ir para a congregação, talvez bebendo, se prostituindo, mas vai chegar uma hora que Deus vai te arrancar daí e vai te levar para o Éden. E o nome do Senhor será glorificado. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Que Deus os abençoe grandemente. A toda a igreja, a todos aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Cristo. Entrega a sua vida para Cristo. Entrega a sua vida para Cristo, claro, se você for movido pelo Espírito Santo de Deus. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. 6:4, Zacarias. Capítulo 4 de Zacarias, versículo 6. É o Espírito Santo que te convence, que nos convence, para servir a Deus pelo que Ele é. Porque Ele coloca os seus próprios tributos, por intermédio do seu Espírito, dentro de nós, para que possamos agradar e assim ser regenerado e assim entrar no novo céu, na nova terra. Que Deus os abençoe grandemente. Ficar na paz do Senhor Jesus.